Olá, realistas, tudo bem? Bom dia, meus amores. Gente, eu vou ter que segurar aqui porque meu suporte hoje não está bom. Mas é assim, né? Gravar é assim mesmo. A gente tem que estar acostumado. Quando não é uma coisa, é outra, tá certo? O tema, gente, de hoje é: quando descobrimos que fomos enganados pelo narcisista, pela narcisista, qual é a nossa reação? A gente tem raiva, a gente tem ódio, a gente fica de boa, né? A gente vai acabar vendo isso aqui agora. Gente, quando descobrimos que fomos enganados, ou seja, quando vem uma informação, né, de ameaça, porque podemos considerar assim como uma ameaça, né? Um mal que uma pessoa nos fez, né? Ainda mais quando a gente credibilizou aquela pessoa, a gente confiou. Então toda ameaça a gente vê como algo muito mal, claro, né? E é minimamente normal a gente se sentir frustrado, tá? Sentir angústia, por menor que seja o grau, gente, sendo ele maior, sendo ele menor. Mas o que é interessante aqui é o seguinte: quando a gente percebe que o narcisista enganou a gente passa pelo auto-engano. O que seria isso? Lá no fundo, a nossa intuição dizia que tinha alguma coisa errada, gente. A nossa intuição sempre fala com a gente. E a gente meio que mascara isso de forma inconsciente, sabe? Pra gente não sofrer, a gente vai deixando passando um monte de coisa. E quando de fato a ficha cai, quando de fato a gente descobre que aquela pessoa nos enganou, que aquela pessoa tentou nos destruir, a gente fica como? Frustrado, angustiado, não é mesmo? E quando a gente passa, gente, pelo auto-engano, o que acontece? A gente passa por um processo de fragmentação da nossa consciência. Ou seja, a gente tira a atenção, né? A gente tira a atenção daquilo que de fato a gente tem que ver e a gente acaba se distraindo por defesa, a gente começa a canalizar em outros focos. A gente faz isso para quê? Para autodefesa mesmo, para a gente se proteger, como se fosse um mecanismo mesmo de defesa, sabe? Do nosso organismo, da nossa consciência. E em consequência disso, desse processo de fragmentação da consciência, quando a gente tira o foco do que de fato, né, a gente tem que colocar, a gente entra no pequeno apagão também, né? E esse apagão, ele de alguma forma, ele nos ajuda nas situações mais dolorosas da nossa vida, né? Ele nos faz suportar, de fato, né? Aquilo que nós percebemos, aquilo que nós, de fato, agora estamos conseguindo ver, e trazer do inconsciente, porque a gente, quando estava sendo enganada pelo narcisista, a gente estava vivendo de forma inconsciente, né? A gente, de fato, não estava vendo, a gente meio que estava indo, né, a banho-maria, estávamos indo como um barco, né, vamos dizer assim, em destino mesmo ao mar, sem saber onde vai parar. E quando acontece esse apagão, é como se fosse uma defesa do nosso organismo para a gente aguentar, né, aqueles momentos, aquela situação dolorosa. Então veja que de alguma forma esse apagão, essa fragmentação da nossa consciência traz também benefício para a gente. E quando a gente descobre que a gente foi enganado, né, a gente começa a desmistificar do inconsciente para o consciente. Aí de fato a gente começa a ver de forma bem concreta, né, vamos dizer assim, palpável, mas não é mais de forma concreta, aquilo que de fato nós temos que correr com o tempo, vamos dizer assim, para a gente dar conta, para a gente consertar, porque foi anos, né, que nos roubou, nos invalidando, nos humilhando, e a gente não se deu conta, sempre veio de forma velada, de forma sutil. E a gente só se dá conta mesmo, gente, de forma concreta, de forma consciente, quando a gente começa a ter percepção das nossas perdas de forma concreta. A gente vai vendo que a gente vai perdendo os relacionamentos, a gente vai perdendo amizade, vai perdendo algo na vida financeira, na vida espiritual, o contato com Deus, a gente vai perdendo a nossa família perto da gente. Então, quando começa a concretizar de fato essas perdas perto da gente, é que a ficha começa a cair pra gente, né? Que a gente foi enganado. E começar, gente, a encarar essa realidade de forma mais consciente é como se trouxesse a gente agora pra terra firme, né?
porque era um barco que estava em meio ao alto mar, que não sabia para onde ia atracar, para onde ia parar, mas agora, de forma concreta, vendo que de fato a gente foi enganado, é como se fosse uma chance da vida, né? A gente começa a pisar em terra firme, começa de fato a reconhecer aquilo que a gente deve melhorar, né? Uma pessoa falou assim para mim ontem, um paciente, de vez em quando tem que mexer aqui, gente, senão cai. Uma paciente falou para mim que estava se sentindo perdida quando descobriu que foi enganada. Aí eu disse a ela, é uma sensação assim, normal você se sentir perdida, né? E sentir que está perdida, gente, é caminhar para o processo de cura. Porque, veja, vamos ver se eu vou me fazer entender. Quando você fala assim, poxa, eu tô na escuridão, aí você sente tristeza que você tá na escuridão. Aí você fala assim, poxa, eu me sinto triste por estar na escuridão porque eu já presenciei e já desfrutei um dia da iluminação, já desfrutei da claridade, já desfrutei daquilo que tem brilho. Então veja que você se vê que você está na escuridão, porque um dia você provou, né, de estar na luz, na iluminação. Assim é uma pessoa, por se achar que está perdido, um dia provou em estar livre, em estar em terra firme, em saber que não está perdido, em saber que está conduzindo a sua própria vida. Então, é o que eu falei para essa paciente ontem, basicamente, que a sensação de estar perdido é como se a sua ficha tivesse caído. Como se fosse, não, é a sua ficha caindo. Porque agora você se sentindo perdido, você começa a fazer uma diferenciação. O que de fato é estar perdido e não está perdido, entende, gente? Quando você se pega em alguma coisa é porque você está sentindo falta da outra coisa. Eu estou me fazendo entender? Então você se sentir perdido é normal no processo de cura. Porque se você estivesse ainda sendo manipulada ali, ou estivesse ainda no inconsciente, você não ia se dar conta que você está perdido. Você está se dando conta que você está perdida, está perdido por descobrir, né, que você foi enganado, ter essa sensação de estar perdida, é porque você já teve a sensação de ter se achado um dia. Então, bora pisar na terra firme, pisar de forma consciente e voltar a resgatar essa pessoa novamente. E quando a gente sabe que o narcisista enganou a gente, o que acontece? A gente sente raiva, ódio, sensação de vingança. Por quê? Porque o ego está inflado. O ego infla. É como se fosse uma defesa do ego, né? O ego é aquela coisa assim, né, que você tem aquela sua vaidade, você tem a sensação, né, de poder, de controle, você acha que você está conduzindo a tua vida, que está dando tudo certo, né? O ego te valida, o ego te dá ali a direção de como tem que ser. E quando a pessoa te dá uma rasteira, o seu ego ali, sua estabilidade, ela fica mesmo defragada, fragmentada. Ela fica ali mesmo pendente ali de uma solução e você se sente perdido porque o seu ego está inflado. O seu ego traz ali ódio, traz rancor, traz sensação de vingança. Ele quer uma solução para você ter a sensação de que você está pisando novamente firme. Ainda mais quando são pessoas altamente organizadas, que são codependentes, vítimas de narcisista. São pessoas altamente organizadas, são pessoas que pensaram 10 vezes em fazer alguma coisa, são pessoas extremamente religiosas, são pessoas extremamente organizadas, são pessoas extremamente que pensaram em tudo na vida. E dar de cara com um narcisista na sua vida é um sentimento muito doloroso. É como se a pessoa dissesse assim, puxa vida, eu fiz de tudo para me organizar na vida e veio esse sujeito e bagunçou comigo, fez esse tipo de coisa. Claro que o seu ego vai inflar, gente. Claro que você vai ter esse sentimento legítimo de raiva, legítimo de ódio. Mas aí o que a gente faz com a raiva e o que a gente faz com o ódio? A gente não lança fora a raiva e o ódio. A gente acolhe como qualquer outra emoção e a gente começa a perceber dentro da gente o que é aquele ódio, o que aquela raiva traz pra gente ir analisar ali na causa.
A gente começando a olhar e acolhendo aquele ódio, aquela raiva, é dizer pra gente mesmo, olha, o quanto que eu fiquei imperceptível, olha o quanto que eu não quis perceber essa situação, olha o quanto que eu me anulei, olha o quanto que eu me invalidei, olha o quanto que, né? Porque são questões suas que levaram ao narcisista fazer, mas não que você seja culpada, não é isso que eu tô falando, você é culpado diretamente, não é isso. Porque esse não é o objetivo do nosso canal, porque são pessoas extremamente machucadas, vítimas. Mas quando você lida com o ódio, lida com a raiva e você pesquisa causas disso, é como se você, de forma franca mesmo, você dissesse assim pra você, bom, de certa forma aquele narcisista, ele agiu de forma cruel e indevida comigo, mas eu não tive as bordas devidas. Eu não tive os limites necessários para parar essa pessoa. Então veja que o codependente emocional também, ele tem que se avaliar, ele tem que se analisar também, dizendo de uma forma franca, gente. Porque não adianta a gente só colocar a culpa no narcisista. A gente entrou numa dança inconsciente, sendo manipulado, levado ali pelo narcisista, sim, tanto é que a gente confiou. Mas quando essa dor chega de se sentir perdido, se sentir com ódio e o ego inflar, o que a gente faz? A gente tem que aproveitar isso e olhar pra gente começar a criar bordas, começar a criar limites, pra gente não deixar qualquer um adentrar. Senão acontece que a gente repete o mesmo ciclo. Estão entendendo? Então a gente acolhe esse sentimento de estar perdido com ódio e vê o que a gente pode melhorar em cima disso. E veja que a codependência emocional, se alguém vender a ideia para você de que você está curada, amanhã mesmo, quando você começar a fazer terapia, ou anos de terapia, é uma mentira, é uma falácia. O codependente emocional também se forma no seu modo de ser. Não deixa de ser também um transtorno. Então você se reeduca, vamos dizer assim. Que você passou por esse momento tão doloroso, que agora você enxerga de forma consciente aquilo que você tem que melhorar, que você vai se reeducando, você não aceita coisas que lhe eram feitas. Você não entra nessa desvalorização, nessa manipulação, que você não se deixa mais levar. Então veja que esse processo também traz cura para você, em se sentir perdido, em saber que aquela pessoa te enganou. A gente costuma dizer que o descarte que o narcisista dá é arrumar outra vítima, arrumar outra fonte, é como se fosse Deus te dando uma segunda chance para viver. Porque ali, de fato, você viu quem é a pessoa, você começou a fazer a distinção, a diferenciação do que é permitido, do que não é, o que de fato está errado, o que não está. Estão entendendo? Então, estar perdido, se achar perdido, é uma diferenciação. É que um dia você já teve contato com a sensação de não estar perdido. Então, se você se sente agora, é porque você abriu os olhos. Então, bora trabalhar isso. E quando a gente descobre que a gente foi enganado, o que a gente faz com tudo isso? A gente se vinga? Não, a gente não vinga. Se bem que a maior vingança para o narcisista não é a gente fazer as mesmas coisas que ele fazia com a gente. Porque a gente tem princípios, sim, moral, religiosos. O que acontece? A gente acaba ferindo os nossos princípios. E quando a gente começa a fazer as mesmas coisas que o narcisista fazia, a gente se fere, depois a gente entra numa fase que a gente mesmo nem quer se aceitar. Porque a gente se desconfigura de uma certa forma que a gente foi atrás de vingança, que a gente acaba incorrendo nas mesmas coisas que o narcisista, que a gente acaba se desconhecendo. Sabe? E isso é muito triste. Então a maior vingança para aquele que você descobriu que está te enganando, que te infligiu, o que você faz? Te infligiu, o que você faz? Você tem que ser feliz. Costumo dizer que a maior vingança para o narcisista é você ser feliz. Porque ele fez de tudo, ele maquinou para te ver destruído, para te ver desvaziado, esvaziada, para te ver machucado. Então a maior vingança para o narcisista é ele te ver feliz, ele te ver prosperando, ele te ver projetando, ele te ver capaz de trabalhar, estudar, levantar da cama, tendo a capacidade de exigir mais e mais de você todos os dias e você avançando,
galgando, alçando novos voos cada dia mais. Mas claro que isso não vai se dar de uma forma assim repentina. Por quê? Porque se você, um exemplo, se você está com 50 anos e você ficou 30 anos com narcisista, são 30 anos funcionando dessa forma, de forma inconsciente, sendo levado. E agora que você trouxe para o consciente, você está conseguindo ver aquilo, está conseguindo trabalhar, como que você vai querer uma solução assim repentina de um dia, 3 dias, uma semana? Não existe. Você vai aprendendo a ressignificar isso aos poucos, sabe? Você vai criando uma reeducação em cima disso. Então, você já foi massacrado demais, massacrado, você já foi desrespeitado, desvalorizado o suficiente. Não seja você também o seu pior inimigo. Seja o seu amigo, tenha paciência com você. Saiba, sabe, reconhecer o seu processo, os seus limites, e que você vai chegar lá, você vai vencer. Tá certo? Tá aqui a minha torcida por você, para você vencer. Assim como eu também sou codependente emocional, estou vencendo todos os dias. É um exercício, tá certo? Beijo, fiquem com Deus. Quem puder, comenta, compartilha, tá certo? Dá o seu like e eu vou ter o meu maior prazer de responder a todos vocês, tá bom? Tenho o maior prazer nisso. Vou ter maior prazer, tá certo? É só escrever aí. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Obrigada a todos, viu? Tchau.